Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar basicamente o dia a dia aqui na granja. Alguns trabalhos que fiz, limpeza, troca de cama, né? Redobrei os cuidados após perder algumas aves. Vou falar sobre isso, dar uma atualizada aqui na criação, beleza? Antes de mais nada, mandar um abraço para Altamiro e Dona Maria do bairro Florianópolis, em Cuiabá, no Mato Grosso. Um abração! Então, se gostarem do vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? Vamos lá! Então galera, após perder algumas aves, né, aparecerem outras doentes, como essa sura, tá com um mal brabo aí na cloaca, eu resolvi dobrar os cuidados aqui na granja. Fazer uma limpeza geral, primeiramente, que é o certo a fazer. Quando tem aves doentes, você separa, dá uma geral no galinheiro, desinfeta, né? E tenta manter as outras aves saudáveis. A cama do galinheiro não tinha muito tempo que eu tinha trocado, mas já estava bem suja, né? Como eu falei, a cama de capim, ela estraga bem rápido. As fezes ficam muito acumuladas e começam a dar mau cheiro. Numa criação de galinhas, os maiores trabalhos são esses: limpeza, higienização, aplicar algum remédio, né? Alguma manutenção. Mas felizmente são trabalhos periódicos, de tempos em tempos. Se fosse todo dia, aí o negócio era sério, viu? Eu fiz esse trabalho aos poucos, porque eu estava sozinho, né? Minha mulher ainda não se recuperou da cirurgia. Limpei as duas baias pequenas primeiro, de manhã, e à tarde, a parte maior, onde está o plantel de poedeiras. Pra fora! Trabalho finalizado, limpeza, higienização. Eu lavei os comedouros também, os bebedouros. Taquei cal no piso com força, né? Desinfetou legal. Deixei para colocar a cama no dia seguinte. E o capim já está ficando escasso, né? Na verdade já não tem quase mais nada. E só consegui tirar para colocar na baia maior, onde tem mais galinhas. A próxima troca de cama vai ser complicado. Talvez eu tenha que pegar folhas secas aí na caatinga, como já fiz algumas vezes. O dia a dia na granja é basicamente alimentar as aves. Quando eu chego aqui, vou logo alimentar as aves. E aí a gente limpa os bebedouros, né? E observa as galinhas. Qual o criador que não gosta de colocar a ração para as aves e ficar observando?
E ainda tem a tarefa mais prazerosa, que é colher ovos, né? Quem não gosta de colher um montão de ovos? Então, basicamente é isso. Se você cuida bem das galinhas, esses trabalhos periódicos de limpeza, higienização, enfim, cuidados para evitar as doenças, você praticamente não terá grandes trabalhos, além de alimentar as aves e colher os ovos. Claro que, hora por outra, pode aparecer uma ave doente, alguma ave machucada, né? Algum galo que briga com outro, algum predador que ataca suas aves, mas isso são exceções. A criação caipira, embora pareça fácil, ela é a mais difícil, porque o ambiente não é totalmente controlado, então as aves elas têm acesso aos piquetes, né? Onde podem ter contatos aí com vermes, aves silvestres que trazem doenças, estão mais expostas à mudança do tempo, então sempre haverão probleminhas, mas cuidando direitinho você passa por cima dos problemas. É importante também focar no manejo mais responsável, adquirir genética, né, de qualidade, aves mais resistentes, mais produtivas. É bom focar em melhoramento. Eu perdi 3 aves recentemente. Aquela ameraucana que mostrei num vídeo anterior, perdi uma sura das mais velhas e perdi aquela galinha balão vermelha. Então a bruxa tá solta aqui na granja, por isso resolvi dar essa geral aqui e redobrar os cuidados. Olha que eu já passei 2 anos sem perder nenhuma ave aqui, então agora parece que uma doença se instalou, então eu tenho que tomar muitos cuidados. Quando eu fizer a outra granja, no terreno que adquiri, não vou levar nenhuma ave daqui, né? Só vou usar aqui matrizes e chocar os ovos e levar só os pintinhos. E aí fazer um manejo mais profissional, né? Com vacinação e tudo mais. E é claro, fazer as instalações muito bem feitas. Dando uma atualizada na criação em geral, primeiramente falando da garnizé, o pessoal tem perguntado se ela já chocou, se já tirou pintinhos, tudo mais. Na verdade nada disso aconteceu. Ela fez um ninho no mato, colocou uns 5 ovos e abandonou. Não sei o porquê, né? Deixei até os ovos lá, o saruê veio e crau, comeu os ovos todos. E aí ela está confinada, mas as ameraucanas, essas suras, né? E continua botando. Eu vou juntando os ovos, quando ela chocar, eu coloco os ovos para ela incubar. Separei os galos, os ameraucanos. Eu coloquei um aí numa baia longe, porque esse mais bonitão aí tava dando carreira nele. Se estivessem soltos, tudo bem, mas como eu queria deixar confinado, então não ia dar certo. O plantel de New Hampshire, as galinhas continuam improdutivas, né? Produção de ovos muito pouca mesmo. E aí já estou até pensando, né? Se não mudar a situação, eu vou passar elas no dinheiro, né? Cortar no real. Ficar com ave só por enfeite não dá não. Mesma coisa com as galinhas de SB. Na verdade, só tem uma franga e o galo, né? O galo sem aprumo, todo molão, não tem jeito, nem vitamina, nem cálcio, nem nada que possa melhorá-lo. O bicho é mole mesmo. E a franga, nada de iniciar a postura. E aquele problema de placas na língua, na garganta, voltou, né? Eu tive que tirar já umas 2 vezes. E parece ser um problema bem difícil de resolver. Já estou até pensando em doar as 2 aves para um criador vizinho. Aves que só dão despesas não dá certo. E olha só, tem uma filha de Rhode com a ameraucana pondo esses ovos bem miudinhos. Alguém sabe explicar qual é o motivo disso? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!